Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinha consigo, na barca, só um pão. Então Jesus os advertiu: prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou: por que vocês discutem sobre a falta de pães? Vocês ainda não entendem e nem compreendem? Estão com o coração endurecido? Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Não se lembra de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolheram cheio de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vocês ainda não compreendem? Esta é a palavra do Evangelho de Marcos. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão participando hoje do nosso encontro com o Evangelho de Jesus. Um encontro que sempre quer alimentar a nossa vida, a nossa espiritualidade, quer nos ajudar a ter mais força nas provações da vida, que às vezes não são nada fáceis. E penso neste momento a muitas pessoas que estão carregando uma cruz pesada e que têm dificuldade de carregar esta cruz. Que Deus lhes dê muita força, muita luz para poder continuar a lutar e a viver. Jesus adverte os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Mas eles não entendem as palavras de Jesus e pensam que ele falou assim por eles terem esquecido de comprar pão. Jesus fala uma coisa e eles entendem outra. Este desencontro era resultado da influência insidiosa do fermento dos fariseus na cabeça e na vida dos discípulos. Aí Jesus faz uma série de 8 perguntas duras, que evocam coisas muito sérias e revela uma total incompreensão por parte dos discípulos. A imagem do coração endurecido evoca a dureza de coração do povo do Antigo Testamento, que sempre se desviava do caminho. Evoca o coração endurecido do faraó, que oprimia e perseguia o povo. A expressão tem olhos e não vê, ouvidos e não ouvem, evoca não só o povo sem fé, criticado por Isaías, mas também, o que é pior, os adoradores de falsos deuses, dos quais o Salmo diz que eles têm olhos e não vê, têm ouvidos e não ouvem. A maneira de Jesus lançar as perguntas, uma depois da outra,
sem esperar pela resposta, parece uma ruptura, mas não é. Jesus critica e corrige os amigos, mas romper não rompe, nem os rejeita. Pelo contrário, acolhe e ajuda. Jesus é como o servidor de que fala o profeta Isaías. Ele não apaga a mecha que ainda solta fumaça. As duas perguntas finais tratam da multiplicação dos pães. Novamente, a preocupação de Jesus com o alimento do povo. Quantos cestos recolheram na primeira vez? 12. E na segunda? 7. Os discípulos não compreenderam o significado desses dois acontecimentos. Algum significado escondido devia estar atrás dos dois números, 12 e 7. Qual seria? O número 12 lembra as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. O número 7 lembra os 7 diáconos, que começaram o anúncio da Boa Nova para os pagãos. Ou seja, os diáconos começaram a distribuir o pão dos filhos para os pagãos que estavam famintos, desejosos de receber a palavra de Deus. A passagem é uma dura repreensão do Mestre contra seus discípulos, pois eles ainda não compreendem. O alerta de Jesus serve para nós também. É importante não se fixar na superfície dos sinais realizados por ele, mas avançar para a dimensão mais profunda de tais sinais. Em outras palavras, é fundamental ir além de uma leitura fundamentalista. O texto nos mostra que podemos perder de vista o fundamental, o sentido cristão das coisas, quando estamos dominados pelo imediatismo. E esta é a nossa reflexão de hoje do Evangelho de Marcos.